Olá, pessoal. Acho que agora deu, né? Antes eu tinha colocado aqui, não sei por que apareceu a live internal, então acho que eu fiz interna para mim mesma. Vamos ver se agora vai dar certo. Já estamos ao vivo, então, para a segunda live do projeto Por uma Maternidade Mais Leve. Então, hoje a gente vai conversar sobre o sono infantil com a doutora Ana Cândida, médica pediatra. Vamos tirar todas essas dúvidas sobre o sono infantil, dar dicas e quero vocês participando, hein, gurias? Melina, a Rose que entrou agora, eu vou convidar a nossa convidada já, que ela já está nos esperando. Então, todas as dúvidas que vocês tiverem, podem ir perguntando que a gente vai anotando aqui para tirar essas dúvidas de hoje. Vamos dar pausa aqui na música para não ficar barulho. Vamos convidar então a Ana. Vamos lá. Oi, Vê, tudo bom? Seja bem-vinda. Oi, Oi, Ana. Agora tudo tá bom, dando. Raquel? Eu não sei o que eu fiz aqui que apareceu interno. Acho que eu apertei alguma coisa da configuração. Acho que foi isso, porque ninguém entrou. Achei muito estranho. Eu falando, É, vamos acabar. apareceu uma outra live começando às 4 horas e não apareceu a tua. Daí eu achei que tivesse alguma coisa errada. Então, tudo certo. Vamos apresentar, então, 5 pessoas aqui. A gente vai conversando até todo mundo entrar, porque às vezes a gente tem uma atrasadinha, né? Para não fazer com que Uhum. eles percam, né, o início do nosso bate-papo. Então, para quem não me conhece, eu sou a Raquel, sou jornalista e mãe de duas meninas. A gente começou esse projeto por uma maternidade mais leve, para trazer a maternidade realmente mais leves para essas mães, às vezes, que sofrem muito com alguns assuntos. Um deles é a amamentação, que a gente falou no sábado passado. E o segundo, acho que mais voltado, né, Ana? A gente vai dizer assim, dos assuntos também é o sono, né? Que mexe muito com o cansaço psicológico dessa mãe, que às vezes está precisando de ajuda e não sabe nem para onde ir, porque às vezes a mãe dela já é de uma época mais velha, alguns mitos que carrega, às vezes não tem colegas da mesma idade para trocar, né, essas experiências. Então, é um projeto legal dessa troca. Eu já tenho também um grupo no WhatsApp há 2 anos, desde que a Alicia, minha menor, nasceu. Eu criei esse grupo para a gente debater e ter essa rede de apoio realmente quando a gente precisa. E aí veio esse estalo em mim assim, quem sabe fazer umas lives, meu desafio da quarentena, Ana, porque eu tinha medo das câmeras. Sempre fugi, como eu fugi das câmeras. Eu gostava sempre mais de rádio. Mas a gente está aí com essa proposta. Tomara que bastante gente aproveite a tarde de hoje. Eu já dei oi para algumas antes de tu entrar. Não sei se tu escutou, né? Quem está entrando aí, Caroline e Pedro, Jess, a Melina, a Verônica, todas as amigas aí, mamães, que estão algumas com bebês, outros com bebês já nasceram. Então, eu vou pedir para tu te apresentar um pouquinho, contar um pouquinho da tua história. E aí a gente começa com algumas perguntas, porque uma hora passa voando. Isso. Seja Bom, bem-vindo então, por aceitar esse convite. Esse convite meio ai, louco assim. eu agradeço a lembrança, né, de me convidar. A gente se conheceu no trabalho, né, Raquel? A Raquel não foi, não, as filhas da Raquel não foram minhas pacientes, né? Nós somos colegas de trabalho, a Marinha. E eu sou pediatra desde 2010. A residência de pediatria terminou na mesma semana que a minha filha mais velha nasceu. Então, eu nunca fui pediatra sem ser mãe. Eu sempre fui pediatra mãe, já, né? Porque eu comecei a minha vida profissional já vivendo a maternidade. E eu trabalhei em Rio Grande até 2018. Início de 2019, eu vim morar em São Paulo. Sempre trabalhei com puericultura, pronto atendimento. Em 2015 eu fiz o curso de consultoria de aleitamento materno, porque tive uma dificuldade muito grande de amamentar minha segunda filha. E a primeira foi, não tive dificuldade, mas desmamei muito cedo. Então, quando eu tive a segunda e comecei já com dificuldade, eu achei que não queria ir pelo mesmo caminho, né, que eu tinha feito com a Alice, então eu fui atrás do conhecimento, que apesar de ser pediatra, eu acho que é uma lacuna grande na nossa formação, né, o aleitamento. A gente não tem uma formação para orientar a amamentação, a gente não tem a prática para isso. Então, a consultoria me agregou muito nesse sentido e depois de 2018 eu quis abrir meu caminho diferente, quis trabalhar com uma
medicina mais preventiva. Eu acho que o Rio Grande do Sul ainda tem uma medicina mais conservadora. Eu vejo que isso está mudando aos poucos, mas acho que o Rio Grande do Sul ainda é um estado bem conservador. E aqui em São Paulo a gente tem mais oportunidade para trabalhar de formas diferentes. Aqui o pessoal já está trabalhando mais com prevenção, né, fazendo uma pediatria mais voltada para a saúde, do que o que a gente faz basicamente aí ainda é uma pediatria mais voltada para a doença, né? As pessoas. Sempre depois que acontece, nunca prevendo, né? Exatamente. Aproveitar o Né? gancho, a Melina disse, ó, minha filha foi paciente da Aninha. Além de amiga, uma excelente profissional. Estamos todas aí A participando Valentina foi paciente, né? Valentina foi paciente. E online. hum, O Augusto de longe só online. agora permite, né? Agora com o nosso conselho permite, eu posso atender à distância também. Então, Então, começar com um dado para a gente falar um pouquinho, entrar no assunto. A gente tem estudos que apontam que 30% das crianças e adolescentes também, né, enfrentam algum tipo de distúrbio de sono. As noites são interrompidas, né, por chorinhos dos bebês. Eu não sei a tua experiência pessoal com as tuas duas, mas a minha Alice também foi o desafio da minha maternidade, né, porque ela dormia 15 minutos e acordava durante o dia inteiro. Então foi bem puxado. Um estudo americano fala que 43% das crianças não dormem 8 horas seguidas no primeiro ano de vida. Então, se cada mamãe que está aí acha que é só com você que acontece isso, não é. Isso acontece com muitas mamães. Será que o bebê tem problema de sono? Então, esses são os assuntos que a gente vai tratar hoje, discorrer. Se a gente achar que não vai conseguir responder tudo, de repente a gente abre uma outra live para conversar, porque o assunto realmente, que nem de amamentação, ele é muito longo, né? Tem muitas. Tem, estão com dúvidas e às vezes não tem esse canal aberto para conversar. Então, a gente vai começar com algumas perguntas. Se alguém quiser ir interagindo, fiquem à vontade. Ó, a Melina disse que sinto que ela não esteja perto. Sinto muito, né, que ela não esteja perto para receber o Augusto, mas eu faço umas consultorias sempre que possível, tentando não abusar, né, Aninha? Então, lembrando, vamos lá. a turma de Marinha tá grande aí. Lembrando, É, segunda live eu não tenho tanta experiência, mas para quem não sabe, né? Só para dar um resumo de como funciona. Aí embaixo vocês vão encontrar um cantinho que diz comentar, que qualquer pessoa pode escrever o que quiser, dar um oi, a Deise entrou agora também. O ponto de interrogação é para mandar perguntas, que vai uma caixinha específica para isso. O avião encaminha essa live para outras pessoas. Ah, achei legal, a minha vizinha, minha colega também está com esse problema, vou encaminhar para ela. Ela não precisa estar seguindo uma de nós duas, é só encaminhar ali que ela vai receber isso. E o coraçãozinho do lado direito, quanto mais vocês apertarem no coração, mais aumenta o algoritmo do Instagram. O que é mais ou menos isso? Mais pessoas vão estar visualizando, porque o Instagram ele não entrega para todos os seus seguidores tudo que está fazendo e atualizando. Então, quanto mais corações, apertam os corações aí, mais pessoas vão estar podendo visualizando essa live sobre o sono na tarde de hoje. Então, vamos começar com algumas perguntas, começando com as mais leves, né, Ana? Para não ficar uma coisa pesada e dando susto nessas mamães ainda que não ganharam os filhos, ficaram com medo. Por que alguns bebês têm dificuldade com o sono? Como é que a gente entraria nesse assunto? bom, eu acho que primeiro que a gente tem que falar é sobre alinhar essas expectativas, tá? Eu acho que um dos grandes problemas de sono que a gente enfrenta é uma expectativa errada. Então, essa estatística mesmo que tu colocou, de tantos por cento não dormem 8 horas contínuas, primeiro é para deixar claro que o bebê não vai dormir 8 horas contínuas. Tá? Então, esse é o primeiro ponto, a gente tem que ter uma expectativa alinhada com a realidade. Então, se a realidade é que esse bebê que ele não vai dormir nunca 8 horas seguidas no primeiro ano de vida, eu já vou me preparar para isso, tá? Então, não vou ficar esperando uma coisa mágica, né? Ai, meu bebê não dorme. Peraí, como assim o teu bebê não dorme? Porque o que é para uma dorme, para outra não dorme. Pensa bem assim, ó. Eu tenho mães que vêm e dizem assim, eu tô dando de mamar, aí ela pega no sono
e daí quando eu coloco no berço, ela acorda. Mas no peito ela dorme? Ah, se eu deixar no peito 2, 3 horas, ela dorme. Então ela dorme, tá? Então ela dorme. Só que para algumas mães isso é dorme, para outras mães isso é não dorme, Os tá? Então conceitos, né? o conceito, então, o que para uma mãe é um problema, para outra mãe pode não ser um problema, tá? Então, só para a gente pontuar assim que primeira coisa a gente tem que ter uma expectativa alinhada com a realidade. Então, não engravide pensando que o filho vai dormir 6, 8 horas contínuas no primeiro ano de vida. Não vai. Se você der muita sorte, Horas já tá bom. se você tem muita sorte, pode ser. As minhas filhas eu não posso reclamar, assim, elas dormiam bem, sabe? À noite elas dormiam bem. Mas tem bebê que acorda até 1 ano, 3 vezes para mamar, tá? Então os intervalos de sono vão ser assim, Muita coisa envolvendo, normal. né? O sair da barriga, Isso. se adaptar a uma coisa, um desconhecido, a carência, o estar perto da mãe, o cheiro. Então, quanto mais estiver pertinho do bebê, a gente falava isso no dia que a gente estava conversando com a Juliana sobre a amamentação, né? É a pele no pele, é mostrar que tu tá ali, né? Porque a criança não sabe, né? A gente às vezes fica apavorada, mas a criança ainda tá se acostumando, né? E é norma biológica, né? A gente é mamífero, então nossos filhos são mamíferos, eles precisam da mãe, né? Eles são bebês muito mais dependentes do que das outras espécies. Mas acho que principalmente o primeiro ponto é isso, é a gente ter uma expectativa adequada com a realidade, tá? Então não criar uma falsa expectativa. Ah, porque o primeiro dormiu, esse também vai dormir, não vou me preocupar, não vou ler. Eu acho que o que falta muito, eu estava vendo esses dias numa live, a gente não tem o brasileiro não tem a cultura do se preparar para a maternidade, né? Dificilmente tu vê uma mãe lendo, ah, porque pode acontecer isso, não, eu já vou achar que eu vou por essa linha, que eu acho que eu estou no caminho certo com meu filho, já vou educar, já vou pensar numa rotina. Dificilmente isso acontece. E eu não fiz isso com as minhas filhas. Depois, com a dificuldade, que a gente vai indo atrás e vai lendo, né? E aí que a gente está, às É. vezes, sofrendo uma coisa que, de repente, não tivesse sofrendo tanto se tivesse lido, né? O psicológico também, preparar, isso é muito importante, né? Eu acho que uma coisa que ainda está faltando assim no pré-natal, o pré-natal ele é muito voltado para o parto, É, né? eu, E a saúde da gestante não é tanto voltado para o bebê. é Mas verdade. a gravidez não tem como objetivo um bebê saudável? Então vamos falar do bebê também na gestação, né? Vamos conversar com o pediatra na gravidez. Se a gente alinha essas coisas enquanto a mãe ainda está grávida, Acho que trancou. Vamos esperar um pouquinho, ver se a Ana vai cair ou não. E vocês aí estão gostando do bate-papo? Assinem aí, ó. Deu uma caidinha, tava perguntando aqui, pessoal, se vocês estavam gostando. Acho que trancou. ah, trancou, vamos de novo então. Então acho que E falar com o pediatra, né? Na barriga, já. isso, a gestante conversar com o pediatra enquanto ainda está grávida, né? Para pegar essas orientações aí do sono, da amamentação, se preparar para as primeiras dificuldades que vão aparecer, né? Para ter a expectativa já próxima da realidade, né? Porque é muito comum chegarem as mães dizendo: ai meu Deus, ele não dorme, ele acorda para mamar de 2 em 2 horas. Esse é o Normal. normal. Sim, mas elas não sabem, né, que é o normal, porque elas não se prepararam para isso. Então Ó, tem... falta um pouco dessa integração. Vou ler rapidinho aqui o que o pessoal tá botando. A Daisy disse que me preocupei tanto com o obstetra que me arrependo de não ter cuidado mais da pediatria no parto. Ah, vê se é isso mesmo. A minha irmã, acaba irmã e filho, a gente sempre tem uma certa comparação, né? Minha irmã ficou grávida, não sei se tu sabe disso, ficou grávida junto comigo da minha segunda, né? Só Ah, que não ela não sabia. viu, a Mabel decorava livro, decorava um monte de coisa, e meu Deus, deve ser demais. Isso pra quê, né? Ler sobre maternidade, até porque eu já tinha tido a minha primeira, e a Martina foi tudo mil maravilhas, graças a Deus, né? E aí veio a Alice um dia antes da cesárea marcada, com pega errada, Tipo com assim, tudo sou que eu pode. que mando. Hã?
Sou eu que mando, eu mesmo Eu nasço que na hora não. que quero. E a minha irmã ainda brincava, pô, Raquel, lê um pouquinho sobre parto, porque eu não queria parto normal, né? E nasceu de parto normal. E ela assim, pô, se tivesse lido antes, de repente teu parto tinha sido mais tranquilo, né? Tu ia estar mais tranquila, porque realmente a exaustão e o cansaço no parto, às vezes a dor fica mais forte porque tu não tá preparado, de repente tu até não quer, tu tá ali fazendo força e tu tá com a cesárea na cabeça, né? E a gente carrega isso também, né? A gente passa isso pros filhos, né, Ana? Eu acho que eu passei muito isso pra Alice no início, assim. A frustração, acho que sim, a gente passa. Eu tenho a impressão que isso me influenciou também. Vamos para a segunda. Vamos lá. Meu bebê dorme mais tempo quando está no sling ou no meu colo. Aquilo que tu estava falando, né? Tá dormindo, né? Qual a sua análise? Na tua opinião, deixa dormir no sling? Orientado? Então, isso eu Porque acho tem que aqui, também eu não sei. vai um pouco ao encontro do que tu falou sobre a live anterior, né? Então, os bebês menores de 3 meses, eles ainda estão sendo gestados, só que aqui do lado de fora, né? Então, eles não estão maduros neurologicamente, né? Eles precisam daquelas sensações que eles tinham no útero e eles é isso que eles reconhecem como segurança, né? Então, quando a gente coloca o bebê no colo ou no sling, a gente dá essa segurança para ele, né? Ele tem limites, porque no berço ele abre os braços, não encontra nada e o que que acontece? Ele acorda, né? Enquanto ele está no colo, não, ele está contido, ele está organizado, ele está seguro. Menina, E ajudar. ele sente o cheiro da mãe, que ele já conhece, ele escuta o batimento da mãe, que ele já conhece. Então, esse reconhecimento é o que faz o bebê ficar tranquilo, relaxar e dormir, né? A gente, de novo, a gente é bicho, né? A gente tem essa percepção de, de quando a gente está sozinho, de insegurança. Até hoje, quando eu durmo sozinha em casa, né, a gente quer estar com alguém perto. Quando a gente está sozinho, a gente, nem que seja o cachorro, o gato, né, já dá uma sensação maior de segurança para a gente. E o bebê tem muito isso, né? O bebê precisa dessa sensação de segurança para relaxar e dormir. Então, no colo e no sling ele vai ter, tá? Eu acho que não tem limite para isso. Colo, sling, Também nada é receita na maternidade, né? Ah, porque minha não. amiga disse que tem que acostumar a dar no berço. Mas se tu bota no berço, a criança chora, não dorme, tu não descansa, né? E tu acha que tá fazendo mal para o teu filho, quer Isso aí. o valor. Então, o que serve para mim não serve para outra pessoa, né? Então, a gente tem que achar uma coisa que sirva dentro da nossa rotina. Então, a gente quer. Se eu consigo descansar com o bebê dormindo no sling, eu consigo fazer outras coisas que eu preciso fazer, beleza, é isso aí. Agora, se eu estou no sling, fico morrendo de calor, eu não descanso, eu não consigo fazer outras coisas, não, então eu vou pensar numa outra maneira, né, Tem que estar de culpando, né? Uma coisa que de repente vai estar mais te culpando e dando um cansaço do que daquilo que o teu coração tá falando para tu fazer e tu achando que não, porque não vai dar certo. É complicado, né? Mas aí Eu acho que a gente tem que agir mais pelo instinto, né? é No geral, quando a gente age pelo instinto, a gente vai bem, certo. a gente acerta. Tua opinião sobre como compartilhada e alguma dica que tu tiveres. Bom, a Também cama compartilhada, a gente comenta ali na maternidade. se alguém consultou comigo lá em 2014, 2015, vai ver que a orientação mudou, tá? O Brasil segue muito os Estados Unidos. Só que os Estados Unidos e o Brasil têm uma história de medicina e de amamentação muito diferente. Então, a orientação que a gente pegou lá dos americanos era de não fazer cama compartilhada porque não era seguro. Hum, Mas isso veio caindo por terra de 2014, 2015 para cá, com novos estudos, tá? A gente tem pesquisas muito interessantes do mesmo pesquisador, que é o McKenna, e
e ele pontua sobre a cama compartilhada que a cama compartilhada ela é segura sim para a maioria dos bebês. E quando que ela não é segura? Ela não é segura quando a gente tem alguém fumante em casa, tá? Então, qualquer pessoa, tá? Mesmo que seja o pai ou uma avó que mora junto que fuma. Então, nessa família a gente não pode fazer cama compartilhada. Essa família tem um risco maior, tá? Além disso, a gente não pode fazer cama compartilhada para prematuro, não deve fazer cama compartilhada para prematuro, tá? E a gente deve fazer cama compartilhada para bebê que mama no peito, tá? Então, a amamentação e a cama compartilhada, elas estão ali juntas, tá? Então, isso mudou, e por que mudou? Porque a gente parou de escutar os americanos, porque os americanos não amamentam no peito, tá? Eu ia Então, quem uma, quem uma, estuda. uma brasileira que mora lá, hoje, falando disso, nunca foi incentivada a amamentar. Recebe em casa, não sei se já viu, Ana, vouchers de fórmula com desconto. Meu Deus, onde é que chegam as coisas? Então, os americanos, eles têm as melhores bombas tira-leite do mundo, porque a prática deles de amamentação é oferecer o leite materno, tá? Mas tira Mas tirando do peito. O sem bebê, vínculo com a mãe, né? Cortar. olha, o vínculo diminui, né, um pouco, mas assim, é tudo muito mecânico, né? Então eu passo 6 horas no dia ordenhando, sei lá, 4 horas ordenhando, em vez de estar com o meu bebê no colo, mamando no peito, É, né? carinho, né? Não tem Conversando. muito, assim, não tem muito sentido isso, né? É uma coisa tão fria, tão mecânica. Enfim, mas é que os Estados Unidos não têm a nossa legislação trabalhista, né? As mulheres não têm licença maternidade, então elas vão deixar o bebê com outra pessoa para voltar a trabalhar e elas mantêm o bebê com leite materno, fazendo as ordenhas e oferecendo na mamadeira. Ó, tem três Então, oi, aqui. Tati. Tati, mãe da Paola, minha paciente aqui. Quero saber disso, da cama compartilhada também. A menina disse que cresceu ouvindo que a cama era muito prejudicial para o bebê, a cama compartilhada. Que Não, bom a saber. gente, Estamos a evoluindo. gente tem que fazer a cama compartilhada do jeito certo, tá, gente? É isso que vai ser importante, né? E outra coisa, como a Raquel falou, a cama compartilhada, ela não serve para todas as famílias. Então, se eu vou botar o bebê na minha cama e eu não vou dormir com medo de rolar por cima do bebê, talvez a cama compartilhada não seja para mim, tá? Porque a cama compartilhada é para todo mundo dormir. E Se eu dormir não vou dormir, a cama compartilhada não tá legal, tá? ao Então, túmulo também, né? Isso é perigoso também, né? Dormir com uma criança, né? Pode acontecer. ó, a cama compartilhada ela tem algumas normas de segurança, tá, para ser feitas, para a gente garantir que essa cama compartilhada é segura, tá? Tem algum lugar para ver isso, algum site? Porque tem umas mães falando aqui, ó, que não acha perigoso, mas que não é perigoso a mãe ou o pai dormir em cima dele. Eu acho que é muito assim, eu senti isso. Quando o bebê é pequeno, tu até fica com mais receio, mas depois tu vai te acostumando, tu vai para aquele cantinho, né? Aí a Verônica também está perguntando como é que funciona essa cama compartilhada. Se Tá, puder. então vamos lá. Vamos colocar algumas coisas importantes, tá? Nos Estados Unidos, as pesquisas falam a partir de 20 semanas, tá? Então, bebê mais ou menos com 4 meses é que seria seguro para colocar na cama com a mãe. Só que o período mais cansativo vem antes, assim, dos 4 meses, né? Que é quando o bebê demanda mais. Então, como que a gente vai fazer a cama compartilhada da forma segura? Então, a primeira coisa, mamar o peito, tá? Porque a sucção não nutritiva, enquanto o bebê tá fazendo o peito de chupeta, ele tá sempre sugando, então a respiração dele, a deglutição, tá tudo coordenado e tá mantendo o cérebro dele sempre em atividade. Então ele não vai esquecer de respirar, porque a morte súbita
hoje em dia se pensa que seja ligada a isso, ao esquecer de respirar, e não é morte súbita e asfixia são coisas diferentes, tá? Então, asfixiar um bebê dormindo por cima dele é diferente do que um bebê ter morte súbita, tá? Então, a morte súbita, ela é prevenida pela sucção não nutritiva. Então, o bebê ficar sugando o peito protege ele, tá? E ali na cama compartilhada, o bebê tem acesso livre ao seio, então ele vai ficar sempre mamando. Sim. Tá? Então, ali as regras aqui eu até anotei para não esquecer de nada, tá? Primeiro, então, na gestação, não pode ser fumante, tá? A mãe não pode ser fumante. E não pode ter tabagismo passivo, ninguém na casa que fuma, tá? O bebê tem que ser a termo, não pode ser prematuro. Tem que ter um bom peso, não pode ser bebê pequeno para a idade gestacional, tá? O segundo ponto é o aleitamento materno. O bebê que só é aleitado em mamadeira não pode ser feito cama compartilhada, não é seguro, tá? E também acho que perde um pouco o propósito, porque o bebê que ele vai ter hora para mamar, esse bebê, né? Mais regulado. Terceiro ponto, o bebê tem que estar dormindo de barriga para cima, que é a posição mais segura. Também E a está cama em discussão, né? Se o bebê deveria dormir de lado ou para cima, então continua sendo para cima. para cima. Isso está bem esclarecido já, tá? E a gente tem que preparar a cama de forma que fique segura. Então, aquele colchão que a gente senta e afunda, não dá para cama compartilhada. Tem que ser um colchão bem firme, tá? O Ele não bebê não pode. bem estabelecido. Exatamente. O bebê não pode estar com travesseiro, tá? Não. Nenhuma almofada, nada. Nada solto na cama, então travesseiros e almofadas, não. De preferência, o bebê não vai estar coberto com coberta, ele vai estar vestido com mais camadas de roupa, se for frio, mas Para não. não. Bota isso, bota embaixo, né? Em vez de colocar o lençol, bota um cobertor embaixo para deitar em cima do cobertor, que aí já fica mais quentinho, né? Observar os vãos, né? Então a gente recomenda que a cama ela encoste na parede, tá? Então o bebê ficaria entre a mãe e a parede. Aí não tem perigo do pai rolar em cima do bebê, porque o pai ele não tem o mesmo preparo biológico para acordar facilmente, tá? Então é importante. Infelizmente. Parece Infelizmente, nesse aspecto, eles podem se defender com a biologia, tá? Eles não estão preparados para acordar tão facilmente quanto a gente. Então, a criança fica entre a mãe e a parede, então a gente tem que forrar aquele vão que fica entre a cama e a parede, né? Então, eu vou encher ali de coberta, almofada, para não ter perigo do bebê rolar e cair e ficar preso ali naquele vão, sim. tá? Outro ponto importante: o bebê tem que ser a única criança na cama, não pode ter irmão na cama, tá? Porque a criança também, ela não está preparada para acordar. Quando o bebê acorda, ela não tá, ela Também, se né? mexe muito, ela tem um sono diferente, ela bate, né? Então, a gente, quando dorme com criança maior, 2, 3 anos, a gente leva chute, soco, a gente acorda com a criança deitada assim, atravessada em cima da gente, né? Então, não dá para ter irmão na cama e nem bicho, tá? Isso, Então, quem tem cachorro e gato não pode dormir na cama. isso até que idade que dá para estipular de não ter outro irmão, de dormir só essa criança? Existe ou é mais preocupação mesmo dos pais de saber, né? Olha, eu acho que antes de 1 ano não dá, porque pode ter ainda sufocação, né? A criança pode não conseguir empurrar alguma coisa que cai em cima dela, pode não conseguir. Uma reação, né? Alguma maturidade nesse sentido. Isso. O bebê com mais ou menos 5 meses, ele consegue descobrir o rosto, né? Quando tem alguma coisa no rosto, e ele consegue se virar e se desvirar. Então, a partir desse momento, ele tem menos risco de sufocação. Mas, se deita alguém pesado em cima do bebê, ele pode não conseguir se defender Virar, ainda, é verdade. tá? Então, acho que até 1 aninho, não dividir a cama com outros irmãos, tá?
Outra coisa, quem toma remédio para dormir Hum, não isso. pode fazer cama compartilhada, tá? Então, quem toma algum antidepressivo que vá dar sono, um benzodiazepínico, alguma coisa desse sentido, não pode. Eu tomo Dramin, eu fico com muito sono. Então, eu não vou tomar Dramin, né? Eu tomo um antialérgico para minha rinite, eu fico com muito sono. Não dá também, tá? E quando tomo a bebida alcoólica, também não dá, É, tá? Então, né? não pode, porque são coisas que tiram a nossa capacidade de acordar e perceber que alguma coisa está errada. Tomar. Outra coisa, cabelo, cabelo É, comprido, né? Quem tem cabelo, prender o cabelo, tá? Para fazer cama compartilhada, porque o cabelo pode cair em cima do bebê e o bebê se sufocar. são vários detalhes que a gente tem que pensar, né? Isso, Tudo. e uma outra coisa que está pontuado, assim, algumas pessoas podem achar meio controverso, mas ele coloca, né, o autor que fala muito sobre cama compartilhada, sobre as mães obesas, tá? Hum, Ele fala que as obesas, elas podem não ter uma percepção espacial tão precisa, né, e alguma parte do corpo delas cair em cima do bebê e elas não perceberem. Então, seria desaconselhado para mães obesas fazerem cama compartilhada. tem bastante coisa para avaliar mesmo. A É, gente mas, podia. é, mas tem Pode falar. efeito positivo, tá? Tanto na manutenção do aleitamento materno, quanto na diminuição do cansaço da mãe, proteção contra a morte súbita, tá? Então, é positivo, tá? Mas dentro dessas configurações seguras e naquilo que a gente falou, uma família que faz cama compartilhada e todo mundo descansa. Se não Sim, todo mundo descansa, vamos pensar em outro esquema. é verdade. Aí a gente pula, então, que já passou 34 minutos, tu viu como é rápido? Porque a gente deixa e passa o dia inteiro conversando. E aí a gente passa um pouco para tentar falar o sono ideal para cada faixa etária. A mãe que está preocupada, que está botando no aplicativo lá, que até isso eu fiz, né, Ana? Botei no aplicativo para ver quanto tempo que ela dormia por dia, de tanta noia que era, né? Qual é a média de sono para um bebê até um ano, depois uma margem maior? A minha, a minha menor já não está tirando quase o soninho da tarde, já está já está se, como é que é? Está se libertando do sono da tarde. Já está tomando chimarrão, Ana, aí, ó. São Paulo, firme com as tradições. Chimarrão a gente não deixa de lado. Ó, Raquel, então assim, os bebês recém-nascidos até um mês geralmente dormem em torno de 17 horas por dia. Só que é picado, né? Então a gente às vezes parece que não dorme nunca, mas dorme, tá? Então o tempo de sono, o ciclo acordado dormindo, né? Ele é muito curto. Então o bebê fica 45 minutos acordado mama, troca a fralda, daqui a pouco já começa o processo de adormecer de novo, tá? Então são ciclos muito curtos. Depois o ciclo vai aumentar depois de um mês, né? Para. Eu vi. Só um pouquinho aí, Verônica. Peraí, já vamos falar sobre isso. Então, os bebês dormem em torno de 12 a 15 horas, né? De 3 meses a um ano. Depois de um ano, eles dormem em torno de 10 a 14 horas. E depois de 3 a 5 anos, de 10 a 12 horas. Tá? Então, vai diminuindo a necessidade de sono da criança e as sonecas também, tá? Oi. Oi. Mãe, Oi, filho. eu posso falar com o meu tênis sujo? Tá, então as sonequinhas também, né? O primeiro ano o bebê faz em torno de 3 sonecas, depois entre 1 ano e 2 anos em torno de 2 sonecas, e depois dos 2 anos pode fazer uma soneca, pode não fazer, depende. E é importante também falar, né, que muita gente às vezes fala, não deixa ele dormir durante o dia, que senão de noite ele não dorme. São sonos Não, diferentes. A criança precisa, né, Ana? Vamos convencer as mães aí, ou as vós, ou as tias, que ainda têm esses pensamentos. São sonos diferentes. A criança precisa descansar durante o dia
que de noite fica pior do que seria, né? Então, quando a criança não tira a soneca durante o dia, o cortisol dela vai aumentando, porque ela vai ficando mais cansada, mais agitada. O cortisol é o hormônio do estresse. E o hormônio do estresse faz a gente ficar mais acordado, né? Quem trabalha à noite sabe disso, quando a gente fica todo desregulado, né? O cortisol lá em cima, porque a gente está sempre esperando chegar alguma coisa, né? Então a gente não consegue dormir naquele estado de estresse. E o bebê, quanto mais tempo ele fica acordado, que já passou da hora dele, mais difícil ele pegar no sono por causa disso, porque o cortisol vai lá para cima. Então, é importante a gente permitir essas sonecas, né, durante o dia. Só que para não atrapalhar o sono da noite, a soneca não pode ser muito prolongada depois das 4 horas, tá? Então, tem que tentar fazer soneca mais cedo, ou se for uma soneca depois das 4 horas, uma soneca curta, que é muito comum, às vezes, o bebê que está na escolinha, né, chegar da escolinha e dormir. Dormir. E aí é um perigo, porque depois, 3 horas antes, né? Se ele não acordar, depois para fazer dormir de noite já é mais uma briga, né? Isso, então esse soninho não dá para deixar ir muito longe, não. Mas é importante, assim, a gente deixar os bebês menores de 2 anos fazerem soneca pelo menos uma vez Mas ao dia. eu acho que era uma pergunta, vou pular, que a gente já está no assunto. Depois, com o problema da Alice de não dormir, mas o teu bebê não está dando sinais que está com sono. Às vezes está tão cansada, exausta, que a gente não está nem percebendo isso no bebê. Tu está preocupada lá em lavar roupa, em trocar a fralda, já dar de mamar de novo. Mas meu filho não dormiu, não estava com sono, não fiz ele dormir, que o bebê também precisa ser feito dormir, né? Dificilmente um bebê vai dormir sozinho. Então, às vezes, ele está ali esgotado de sono, bocejando, coçando o olho. E a mãe não percebeu. Eu muitas vezes não percebi isso aí, do tamanho do cansaço que eu tava, porque é a hora que tu vai pegar o bebê e vai fazer ele dormir, vai botar ele no sling, vai diminuir as luzes, né? Porque a gente precisa proporcionar isso para as crianças, né? Porque não sabem falar, aí vão chorar e a gente vai ter que estar sempre de olho nesses sinais. Para as mamães aí, para a Melina principalmente, que depois de 10 anos, né, vai ter outro bebê, os sinais, né, que o bebê dá a todo momento e às vezes a gente não enxerga. Mas é bem o que tu falou, assim, o bebê não são sinais discretos, tá? A gente tem que estar conectado com o bebê para poder perceber. Se a gente está ocupado, realmente vai passar despercebido, né? Mas é o coçar os olhos, esfregar o rosto, puxar o cabelo. Tem bebê que começa a puxar o cabelo, tem bebê que puxa a orelha, Ah, tá? Começa a se puxar a orelha. Aí as mães acham que o bebê tá com dor de ouvido, pode ser sono, tá? Para criança maior, já demonstra assim, é uma criança que pede colo, a gente acalma, bota no chão, ela pede colo, fica naquela pega e solta, já é um sinal de que a criança está com sono. Tá brincando e se desinteressa muito rápido, pega um brinquedo, não quero, pega outro, não quero, né? E outra coisa, começam a agitar muito e começam a se machucar. Não sei se tu percebe isso com as tuas filhas, mas eu com as minhas sempre percebi isso. Começam a se machucar, a fazer brincadeiras mais de se jogar no sofá ou de subir mais agitadas e acabam caindo, se machucando, chorando muito. E aí a gente já vê que elas já estão no auge do estresse. Então, quando e chega até nesse ponto, é uma outra novela. exatamente. Aí quando chega nesse ponto já passou da hora, né? A mãe já está Mas, cansada, fica tudo mais difícil, né? E até sim. ontem eu estava lendo sobre também a Hora da Bruxa, né? Pra gente comentar aqui rapidinho. Se eu Uhum. minha irmã, não pode chegar a Hora da Bruxa, que senão eu não consigo fazer ela dormir mais. Para quem não sabe, a Hora da Bruxa, vou tentar explicar aqui, que eu li alguma coisa ontem, Ana, me ajuda aí. É o horário, né, no final do dia, o entardecer, né? Que a criança realmente é o sinal, a criança já tá ficando cansada, irritada, tudo isso que a gente está falando, e já é a hora dela estar na caminha, porque criança, bebezinho, 8 horas já é o ideal que esteja dormindo, né, para ter aquele sono tranquilo. Então tem muito isso, né, de se assustar também com essas palavras, né, na maternidade, mas é isso mesmo. A hora da bruxa, ela existe de verdade, né? A gente sabe que depois das 6 da tarde, o bebê começa a querer mamar em looping, né? Infinitamente.
não quer mais saída do peito, quando sai do peito chora, nada mais consola, e aí a gente está cansada já, né? Porque a gente já passou o dia todo fazendo aquilo ali. Então, a gente também está com um limiar de tolerância bem menor para o choro do bebê, então junta as duas coisas e é um estresse. O bebê, né? A Alice chorava muito, eu tentava fazer ela dormir antes desse horário, ela se debatia, aí eu encontrei uma forma de segurar ela mais com firmeza, dando segurança e começava a fazer o barulho no ouvido, né? E às vezes até mais alto, porque eu via que ela ia se acalmando, e ali a gente ia, às vezes meia hora de sufoco da guria chorar, 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 não tinha jeito. Uma briga. Mas você sabe que o ruído branco ele tem que ser alto mesmo, porque dentro do útero era barulheira. Pegava dentro do ouvido e É, aplicativo com barulho de aspirador, e isso vai. Várias dicas para hoje ele. tem aplicativo para tudo, né? Oi? Tem aplicativo para tudo. Tem para tudo, tem que ter espaço celular só, né? E falar um pouco, Ana, da tão falada higiene do sono. O que que seria ideal? O que que até a Verônica comentou da consultora de amamentação, de repente a gente pode juntar esses dois assuntos, né? Acho que eles se encaixam. Tá, assim, eu acho que assim, a consultoria do sono, né, ela é interessante, mas a gente tem que ter um pouco de cuidado, tá? Porque tem treinamento, tem muito treinamento de sono e treinamento de choro, tá? E aí tem a ver com o tipo de mãe que você quer ser, Aumentar né? o E qual é a mãe que eu quero ser para o meu bebê? Eu quero ser a mãe que acolhe o choro ou a mãe que ignora o choro, tá? Então, muito cuidado com o dinheiro de vocês nas consultorias de sono. curso, esses treinamentos. Então, quando eu engravidei da Alice, na época minha, da Melina, com as duas bebês, era muito top, trending topics, o livro da Encantadora de Bebês, Aham. tá? E eu li esse livro quando eu tinha a Alice pequena, e ele é um livro para americanos, tá? Ele é um livro para bebê de mamadeira, ele não é um livro para bebê que mama no peito. E ela coloca desde bebê o treinamento de extinção, que é o treinamento de choro, tá? O treinamento de choro, até hoje, ele é feito, tá? E ele tem sim efeito positivo em fazer o bebê dormir. Ele dá resultado positivo, mas às custas de outros prejuízos, né? Eu vou prejudicar o meu vínculo com o meu filho, eu vou expor o meu filho a níveis de estresse altíssimos, porque ele fica chorando e ele não é atendido, e isso para um bebê é uma sensação de abandono tremenda, né? Então não quer dizer que assim, ó, eu tô no banheiro fazendo xixi, meu bebê chorou, eu tenho que segurar o xixi pela metade e sair correndo para atender? Não, tudo bem, nessa hora, tudo bem. Mas eu vou estar dentro do quarto do meu bebê, vendo ele chorar, Na hora que ele tem que e, descansar, né, Ana? Na hora do e descanso. não, exatamente, e eu não vou ficar, e eu não posso olhar para ele, porque é o que diz o treinamento de choro. Eu não posso fazer contato visual com o bebê. É uma Justo, coisa muito fria. muito frio, né? Eu não queria. Isso. Então, o que eu acredito é a gente fazer uma rotina, né? Adequar algumas coisas para levar o bebê a dormir, né? E ele aprender que aquela sequência de coisas indicam que é a hora de dormir, mas não é um treinamento de sono, tá? Verdade. Então, é uma organização, né, que a gente vai fazer de atividade, uma sequência de coisas para induzir o bebê a dormir. E aí, todos os dias, a gente vai tentar fazer daquela forma para ser previsível para o bebê, para ele aprender, né? Isso é né? Isso, tá? Então, os bebês precisam dessa previsibilidade, tá? E à noite tem algumas coisas que a gente vai modificar no ambiente, então, para fazer esse bebê dormir melhor. O pico da melatonina, ele tá em torno de 9 horas da noite, tá? Que é o hormônio do sono. E então fazer dormir muito antes disso também não é
pode nos frustrar, porque o bebê ainda não tá pronto, tá? Então a gente vai a partir. Né? Eu sinto isso com a Alice, aí eu deixo ela brincar mais um pouquinho e falo, ó, só mais uma vez, tanto tempo, daqui a pouco tu vai dormir de novo, para saber que vai retomar naquilo ali, sempre conversando, né? Porque às vezes tem gente que fala, não, criança não tem querer, criança não entende, criança entende sim, e tem Entende? Criança que ela, entende, sim. né? Se a gente tem o hábito de dar o banho todos os dias às 7 horas da noite, o bebê, no dia que ele não toma banho, ele se estressa, É, né? Ele fica esperando aquilo ali. E o é, sono é a mesma coisa, né? Então, à noite, a gente vai começando preparando o ambiente. Então, a gente diminui o estímulo visual, a gente desliga telas, a gente diminui a luz, o volume de tudo mais baixo, atividades mais calmas. Então, uma coisa que atrapalha muito hoje em dia é que a gente trabalha até muito tarde, né? Então, quando a gente chega em casa às 7, a gente às vezes quer compensar aquele período todo que a gente ficou separado, né? E aí o pai quer jogar futebol, pega o bebê e joga para cima. Não é o momento de fazer essas brincadeiras mais vigorosas já perto da hora de dormir. Então é uma coisa mais light, é uma musiquinha, uma massagem, fazer um desenho, é um sim, jogo de tabuleiro, um jogo de carta. né? Ó, vou dar um oi pra Marina, que é minha colega lá de Foz do Iguaçu, quando eu servi lá, Ana. A Marina é a coisa mais querida. Dá oi para todo mundo que entrou. Tem algumas pessoas que eu não conheço, então na hora de ler aqui, eu não sei se eu vou ler certo. Soroldone, Deise Leite, Edinho Lopes. Vamos dar mais algum oi. A Chay, parabéns, Raquel. A Bibiana puxa direto as orelhinhas. A Chayana também da Marinha. O Tiaguinho dando parabéns. E assim a gente vai indo. A gente só tem mais 10 minutos, vice? Bom, vamos falar rapidinho aqui então uma coisa importante, tá? Antes dos 3 meses, o bebê não tem hormônios de regulação de dia e noite. Então, não pirem fazendo rotina de sono nesse momento, tá? Não comecem a pirar antes da hora. Comecem a rotina depois que o bebê já tá maiorzinho. É bom ter rotina para algumas coisas, tipo horário de banho, dá para ter o banho todos os dias no mesmo horário. E o banho Mas as outras coisas, de noite, Ana? Ou cada mãe sabe onde é o sapato? eu não entendi o início da pergunta. Pela manhã ou pela noite? O que que tu indicaria? Eu acho que o banho ajuda no ritual de sono, mas não é obrigatório. Tem família que gosta de dar no meio do dia porque é mais quente Ah, tem isso também por causa do inverno, né? do inverno. Tá? Uma coisa que eu acho super importante a gente falar, né? As telas, né? Hoje em dia a gente está sempre com o celular na mão, então tá dando de mamar e tá com o celular na mão. Esse bebê tá recebendo toda aquela radiação. Então ele não vai dormir, tá? Então o bebê não vai dormir. Eu sigo E a gente fica ali. Isso, eu sigo uma blogueira que o bebê tem 9 meses, não, tem 7 meses, e ela, desde que ele nasceu, ela se queixa que ele não dorme, que ele não dorme, que ele não dorme. Mas ela posta o dia inteiro vídeos e fotos, e ela tá com o celular na mão o dia todo, tá? Então, o celular é um tipo de radiação que inibe a secreção da melatonina, tá? No quarto, no quarto, a iluminação também é importante, tá? Diminuir a luz, colocar de preferência luz mais quente, né? Então, a lâmpada indireta, o abajur, amarelo ou preferencialmente vermelho. O vermelho é o que não interfere na melatonina, tá? Então, se a gente precisa ter uma luz acesa, compra uma lâmpada vermelha para deixar no quarto do bebê, tá? Que mais que eu acho importante falar? Deixa eu ver. Ah, eu coloquei aqui, ó. Não vai dar tempo. A diferença do sono REM pro não REM, né? O sono mais leve, que geralmente o bebê. Acontecia muito com a Alice de dava 15, 30 minutos, ela se mexia, meu Deus, ela vai acordar e agora eu já estava do lado para bater na bundinha para ela continuar o sono, porque a guria não tirava sono longo e virou neurose para mim, por isso que eu tinha um aplicativo com o tempo que ela estava dormindo, tinha cronômetro, porque eu não descansava, eu achava que Mas acho que a gente não pode ficar nessa paranoia muito aí. Tem que tentar não entrar nisso aí, tá? E uma coisa que tinha colocado aqui era da importância do sono, né, para os processos biológicos. Acho legal falar disso também. é, O sono, ele não é só para descanso, é onde tudo se regula, né? uhum. Então,
é a assimilação das memórias, né? Transformação das vivências em aprendizado. Então, tudo que a gente vive durante o dia, a gente consolida durante o sono, né? Então, o crescimento, o maior número de sinapses, tudo é durante o sono, tá? E a gente já tem muita pesquisa que fala que quem dorme mal tem maior tendência a problemas de saúde, obesidade, diabetes, resistência insulínica, pressão alta e problemas de humor e de comportamento. Então, está relacionado com transtorno de déficit de atenção, hiperatividade, depressão, tá? Então, é importante, assim, a gente tem que falar mais sobre sono, tá? Acho que às vezes fica lá na consulta do pediatra, consulta de convênio, a gente tem 20 minutos para atender um paciente, geralmente. Então, a mãe chega, às vezes, no inverno, o bebê já está gripadinho, né? Aí a gente, às vezes, fica mais focado na gripe do bebê e não conversa sobre as outras coisas. O sono, às vezes, é essa coisa que fica esquecida, né? Fala, uma pergunta, né? Então, questionem sobre o sono também na consulta. A menina quer que salve, porque vai ter que ver de novo até o Augusto nascer. Mas realmente um assunto que vai longe, né? Porque é a preocupação, né? Eu sempre estava preocupada que ela tinha que descansar, que ela não estava, de repente, desenvolvendo alguma coisa, que estava acordando o tempo todo, né? Que é o sono que vai, como tu bem falou, né? Esse desenvolvimento, essa produção de hormônio, tudo isso, né? Que vai influenciar, que pode trazer ou não ainda essas doenças, que é a mais agravadora ainda, né? Eu acho que é importante, né, na consulta com o pediatra, conversar sobre o sono, porque às vezes é com a falta de sono que a gente descobre que o bebê tem algum problema de saúde também. Né? A Daisy mesmo, a Daisy está aí. Eu sei que um dos fatores que ajudou no diagnóstico do filho dela foi a questão do sono, né? Que ele não dormia bem à noite. E ela foi atrás, juntou lá, montou o quebra-cabeça todo e descobriu lá uma alergia à proteína do leite. Né? Então, a falta da qualidade do sono pode ser um sintoma, né, de alguma doença. Sim, com certeza. Ana, antes da gente terminar, que a gente tem 6 minutos, que eu odeio terminar na correria e dar tchau e quando vê cai, né? Então tem que ser com o tempo. Que mensagem tu deixaria, né, falando no projeto com esse nome por uma maternidade mais leve, no assunto do sono, no assunto de pediatria em geral, para quem está assistindo? Eu acho que a gente tem, a nossa geração, um desafio maior como mães, porque a gente tem uma realidade muito diferente da nossa geração enquanto filhas, né? Algumas das nossas mães trabalhavam, nem todas, né? Mas era tudo um ritmo mais lento. Na nossa geração não, é tudo muito mais rápido. E as nossas mães, elas não tinham uma preocupação tão grande com as comparações, com os padrões, né? Ela ia no pediatra e conversava com o pediatra e o pediatra dava alguma orientação para ela, mas agora a gente tem informação de todos os lados, né? A gente tem a internet, então eu vou me comparar com uma mulher que está lá na China, que não vive nada diferente nada igual a mim, mas eu estou me comparando com ela, né? Então a gente tem uma cobrança diferente. Muitas vezes as nossas mães não se preocupavam tanto quanto a gente se preocupa com coisas de saúde. Então, hoje em dia, a gente quer fazer uma alimentação certa, a gente quer fazer o método tal, a gente quer fazer dormir do jeito tal. Antes, eu acho que as coisas eram um pouco mais instintivas, né? De um tempo para cá, isso foi... Né? A gente foi aceitando muitas interferências e eu acho que isso vai bloqueando um pouco o nosso instinto. E acho que um pouco da nossa maternidade não ser leve é porque a gente quer dar conta de tudo. Né? E a gente tem que admitir que a gente não vai dar conta de tudo. A gente precisa deixar os outros ajudarem, a gente precisa pedir e aceitar ajuda, porque às vezes a gente quer ajuda, mas a gente não pede, e o outro não sabe. E se a gente não se comunica,
né? Fica tudo quebrado. Às vezes a gente espera que façam alguma coisa para nós, mas a gente não fala. E aí aquela coisa não vem, a gente fica ressentido que aquela coisa não veio. Então, acho que dividir mais, né? Dividir a responsabilidade. Estabelecer, olha, qual é a minha prioridade? A minha prioridade é amamentar. Então, eu vou pedir ajuda para as outras tarefas. Né? Eu vou pedir alguém para cozinhar para mim, eu vou pedir alguém para lavar a roupa para mim, eu vou mandar para uma lavanderia uma vez por semana e não vou me preocupar com a roupa. Eu vou pedir marmita todos os dias e não vou me preocupar em cozinhar. No que tu realmente precisa se dedicar e ter energia, né? Exatamente, assim, não fiquem com essa neura de dar conta de tudo. Acho que principalmente é isso, assim, a minha dica para uma maternidade mais leve é isso, é de dividir a responsabilidade, né? Pedir e aceitar ajuda. E ao mesmo tempo que tu falou também, comparando as gerações das nossas mães com a nossa criação dos nossos filhos, né? A gente tem hoje muito mais opção e ao mesmo tempo saber filtrar, né? Porque às vezes também vem cada coisa, fake news e um assunto lá mirabolante, a gente cai, coloca no lugar do outro, né? E se apavora, porque a maternidade tem muito isso de se apavorar, que aconteceu com fulano. Então, vamos ser mais leve, deixar que as coisas aconteçam ao tempo e tentar adequar a nossa rotina com a nossa vontade, que foi o assunto que a gente falou hoje durante essa 1 hora. Tentar adequar, tentar ver também se essa cama compartilhada não deu certo, qual forma, então, para que todo mundo em casa fique tranquilo e descanse, né, no momento que é tão importante que é o sono da criança e da gente também, dos pais, né? Eu acho que o sono, ele está muito ligado com a exaustão materna, né? Então, é importante a gente se cuidar da nossa saúde enquanto mães, né? Conversar com o nosso médico também, no que a gente pode melhorar a nossa saúde para. Pediatra também, né, Ana? Tem muito disso, né? Eu acho que tem muito, não sei, aí em São Paulo é uma outra referência, mas em Rio Grande, às vezes, eu acho que tem muito pediatra que parou no tempo e que às vezes tu toca nos assuntos, não, isso é normal, vai passar, e não te dá abertura para conversar mais Mas sobre aquilo. então, E aí eu tu acho que é cai. importante isso, colocar. Não se contentem com o é normal. É normal por quê? Por Né? que é normal? Se eu te disser que uma coisa é normal e te explicar, tu vai ficar satisfeita. Sim, Mas mas se eu se der, disser é normal e deu, né? Tipo, não te esquenta, né? Não te estressa. Fica bem é difícil. normal, mas está me incomodando, doutor. O senhor pode me explicar melhor isso? Tô perguntando para ti, né? É. Troquem de pediatra, procurem alguém que se afine com a expectativa de vocês, né? Às vezes a gente fica tentando caber no convênio ou caber num tal modelo de atendimento. Quem não tem opção, não tem opção, né? Às vezes vai no SUS, é só aquele pediatra que tem, mas quem tem opção, pesquise agora, hoje em dia, com esse negócio da telemedicina, tem gente do outro lado do mundo consultando com o pediatra daqui, tem gente do Sul consultando com o pediatra do Rio, enfim, né? Dá para fazer isso. Saber que aquele pediatra é o certo, que aquele ali eu vou gostar, ele tem meu perfil, né? Para ser menos um problema, né? Que em vez de te ajudar, às vezes te atrapalha. Pediatra só para julgar, a gente não quer, a gente quer um pediatra para ajudar, né? Mas vou agradecendo então, Ana, muito obrigada. O papo foi muito bom. As mulheres estão pedindo a segunda. Vamos ver as perguntas. A agenda aqui tá cheia, Eu tem tenho várias. pergunta de paciente minha que eu não consegui responder ainda. Se tu quiser abrir a segunda, eu acho que dá para a gente continuar. Começar de repente com outro foco, né? E aproveitar quem está aqui também, a nossa próxima live vai ser com a Daisy, a nossa dentista, colega de Marinha também. E a gente vai conversar sobre higiene bucal na primeira infância, que é muito importante também. E outros temas que a gente vai ter todos sábado às 4 da tarde. Também um dos temas que a gente comentou, alguma coisa por cima, é o uso do sling. Eu consegui uma moça aqui em Rio Grande que dá uma consultoria de sling e ela topou conversar com a gente. Agora eu não lembro só de cabeça quando é que é. Mas eu vou fazer um esqueminha também da agenda para todo mundo já saber quais são os assuntos que vão ser tratados. E a gente tem Ah, até eu o. quero saber se tem sobrecarga mental das Não, mães. Tem? Então tem não que tem ter, Raquel. Tem que a gente violência obstétrica aí. O assunto está vasto. Vamos conversar isso. procura uma psicóloga aí para conversar sobre sobrecarga mental, acho. É Tudo a ver legal. com essa temática aí. A Chayana e a Martinez, que também estão comentando, que chegaram no finalzinho, a live vai ficar gravada. Não tem problema. Quem quiser pode assistir depois, então. Então, um beijo, Ana. Obrigada. 30 segundos restantes. O Instagram está me avisando aqui.
A gente marca uma segunda. Tchau. Beijo no coração. Vamos marcar uma para falar de distúrbios do sono, então. Vamos, ótimo. Beijão, muito obrigada, gente. Tchau. Continue para as pessoas que vocês acham interessante. Até o próximo sábado. Tchau, tchau. Tchau.